presidente Rodolfo Landim já está aqui ao vivo com a gente. Isa, você quer fazer a primeira pergunta para o presidente? Queria perguntar primeiramente da boa tarde ao presidente, desejar também melhoras e pronta recuperação. E queria perguntar se a CBF já deu algum posicionamento. A gente sabe que a CBF, vocês já enviaram o ofício ao STJD, o STJD publicou esse ofício e publicou a nota que vocês enviaram. A CBF também, até agora, não deu nenhuma resposta. O que a gente apura, o que a gente pergunta, eles falam que a partida está mantida. E eu queria saber se a CBF já deu algum parecer para o Flamengo e se o Flamengo já está se organizando para viajar, né? Porque a gente sabe que se realmente essa partida acontecer, o Flamengo treina, o que acontece sempre. O Flamengo treina de manhã, no sábado, no Ninho do Urubu, e depois viaja para São Paulo. E eu queria saber se o Flamengo está se organizando, se o Flamengo pretende, mesmo se o jogo não for cancelado, se o Flamengo vai viajar, se o Flamengo vai optar pelo WO, como que o Flamengo está se programando para isso, ainda tendo em vista que a partida pode ser cancelada a qualquer momento. Bom dia. Na verdade, a gente está aguardando a decisão. O Flamengo ingressou com um pleito no STJD e o Flamengo acredita no bom senso e na decisão do STJD. Em cima disso que está o nosso foco e o nosso planejamento todo. Débora, quer fazer uma... Então o Flamengo não está... Rapidinho, Papa. Então o Flamengo não está se planejando para viajar, não tem nenhum planejamento para viajar para São Paulo para essa partida contra o Palmeiras. A nossa decisão, o nosso foco é em cima da decisão do STJD apenas. Tá certo. Presidente, eu expliquei aqui sobre a situação envolvendo a vinda do Juan para cá. Eu falei que eu conversei contigo e que a gente explicou algumas situações aqui que aconteceram, de todo o respaldo que o Flamengo deu, mandando um avião, gastando $51 mil para mandar um avião para lá, mantendo um médico do Emelec, assistindo o jogador 24 horas enquanto ele estava lá, mandando o Evandro da Offside para voltar, chegando às 7h30 da manhã no dia seguinte, não conseguiu levar antes, mas dando toda a assistência para o Juan. Queria que você confirmasse essa história, realmente, que o Flamengo assistiu o Juan enquanto ele esteve no Equador e o porquê que ele teve que permanecer lá. Então, vamos lá, pessoal. Nós tínhamos 7 atletas infectados, testados, e a princípio não íamos fazer mais nenhum teste em mais ninguém até a hora do jogo. Era um teste oficial que tinha sido estabelecido pela Conmebol, foi feito no sábado. Ocorre que 2 pessoas tiveram, vamos dizer assim, sintomas depois disso, né, e que tinham tido, vamos dizer assim, resultado negativo. Uma delas foi o do médico, o Dr. Tanuri, e a outra foi o próprio Juan. Então, fazendo uso lá de dois kits de teste rápido que o Dr. Tanuri tinha na sua própria mala, ele se autotestou e testou o Juan. E todos os 2 testes deram positivo. Uma vez isso feito, ambos foram, vamos dizer assim, isolados, a exemplo de tudo que estava acontecendo com todos os outros atletas que já tinham sido testados. E tivemos aí uma dificuldade, que foi uma dificuldade de logística. Por quê? Porque o avião que nós contratamos para ir retirar as 7 pessoas de lá só tinha um lugar para 8 pessoas. Alô? Oi, estamos ouvindo. Alô? Oi, estamos ouvindo. Ah, tá. Só tinha lugar para 8 pessoas. Então, o que foi feito foi, nós colocamos os 7 atletas que já estavam identificados há algum tempo e tínhamos mais uma vaga. E colocamos o doutor para voltar nessa vaga. E providenciamos e começamos a providenciar imediatamente uma aeronave para resgatar apenas o Juan. Se nós formos ver o tempo que nós tivemos, vamos dizer assim, como foi identificado
gente, na verdade, identificou que esses 7 jogadores que estavam com Covid, nosso objetivo era retirá-los o mais rapidamente possível de lá. Nós acabamos só conseguindo retirá-los de lá na terça-feira, no dia do jogo, com toda a pressa que a gente pôde, tudo isso. E tendo identificado também o Juan, quer dizer, a gente começou a correr atrás de outra aeronave que tivesse também autorização sanitária para voar, tudo isso, e acabamos recaindo sobre a mesma aeronave, que foi a que a gente conseguiu. E então, o que nós fizemos foi retirar os 7 jogadores que já estavam lá aguardando há um tempão, com o Dr. Tanuri no primeiro voo, e imediatamente fizemos ela retornar lá para pegar e trazer o Juan. Seria algo, vamos dizer assim, na minha maneira de ver, não razoável, colocar o Juan, claramente já definido que estava contaminado, numa aeronave com todo mundo que ali se presumia não estava contaminado. E que, na verdade, a gente veio descobrir, quando chegou no Brasil, que estava contaminado. Mas sabendo que o Juan estava contaminado, não era razoável que a gente colocasse ele junto com os outros. E a maior prova que a gente teve uma enorme preocupação com o Juan é que nós pagamos um voo específico para ir lá para buscá-lo e para trazê-lo para cá. Então, fizemos o que estava ao nosso alcance, o melhor que estava ao nosso alcance na minha maneira de ver. E tinha um médico também à disposição do Juan? Não foi poupado, nada foi poupado. Toda a atenção foi dada a ele o tempo todo, ele foi informado disso. São coisas que acontecem na vida e que a gente tem que administrar da melhor forma possível. E acho que o Flamengo atuou de forma muito correta com ele, na minha maneira de ver. Tá, e, presidente, ele teve assistência médica durante todo o período? Isso, o médico lá do Emelec, à disposição. Montamos todo o esquema lá para que ele ficasse bem atendido. Entendi. Mas é isso. Vamos começar no momento que o Juan testa positivo, e ele é o último dos primeiros 9. Lembrando, a gente está falando dos primeiros 9. Assim que eu acabar isso, eu vou agradecer. Primeiro, eu vou agradecer logo. Obrigado, Simone, por estar com a gente aqui, né? O canal Aqui é Flamengo, né? Aqui é Flamengo. Vamos se inscrever lá. E também o Felipe Fontoura, canal Felipe Fontoura. Já vou escutar, já vou conversar com vocês, mas é que essa bomba é importante a gente trazer no começo. Seguinte, a gente teve o Juan testando positivo, e ele foi o 9º a testar positivo, depois do Tanuri. O que aconteceu? Tivemos 7 jogadores, o Tanuri testando e o Juan foi o último. Começa a nossa história aqui, quando o Juan testa positivo. O Juan testa positivo e a diretoria do Flamengo, a maioria toda presente lá no Equador, conversa, e o Juan sabendo disso, todos sabendo disso, nós temos 7 jogadores. Prioridade, mandar esses caras de volta, né? O voo já estava indo para lá com os 4 garotos para levar, e só cabiam 8, que é um avião com toda a questão sanitária já regularizada para carregar pessoas que estejam com Covid. Temos 8 vagas. Vão os jogadores que testaram primeiro, por uma ordem de testagem, e também porque o Flamengo acredita que possam outros no grupo estarem infectados, e a gente tem que botar esses caras em quarentena no Rio o mais rápido possível, para a gente estar com eles liberados também o mais rápido possível. Recuperar eles o mais rápido possível. E uma viagem longa, ela atrapalha o processo de imunidade, ela atrapalha a recuperação, mesmo o cara sendo atleta. Então, a preocupação que esses 7 jogadores chegassem rápido ao Rio, ao Brasil. Mesmo eles esperaram muito, porque o avião dos garotos demorou a chegar lá. Por que eles decidiram pelo Tanuri? Pela questão também do Tanuri ser um médico que é importante na recuperação dos outros. Então, você primeiro, na guerra, o que é mais importante? É você não perder o quê? Médico. É prioridade. O médico, ele é importante. E nesse momento, o Flamengo tinha 8 vagas. Pesou o quê? Os atletas
em atividade, e o Márcio Tanuri. E por que ainda pesou mais ainda o Tanuri, Felipe e Simone? Porque o Tanuri, de todo mundo no Flamengo, foi o cara que mais teve sintomas. Ninguém soube disso. O Tanuri passou muito mal. O Tanuri, somente ontem à noite, o nosso doutor Márcio Tanuri teve melhoras, graças a Deus. Mas ninguém sabia disso. É até uma coisa que eu estou arrepiado falando para vocês. Ele passou muito mal. Muito mal. Mas o Tanuri, graças a Deus, ontem à noite, melhorou. E graças a Deus que ele veio nesse voo. Porque por ter chegado nesse voo, ele pôde ser assistido. O Juan estava assintomático. Totalmente assintomático. O Juan permaneceu no hotel de alta qualidade. Embaixada Rubro-Negra em isolamento por suspeita de Covid. Entretanto, aproveitando para flamengar com vocês, grande abraço, Papa Felipe Simone, obrigado. Simone já agora presença fixa na nossa bancada aí, já mais do que fixa, está quase sempre aqui. Então, o Juan ficou lá. Só que aí é o seguinte, o que saiu na imprensa, né, e que o pessoal está reclamando do meu amigo Thiago Asmar, do canal Pilhado, ele deve ter escutado um lado da história, inclusive eu convidei ele a participar aqui ontem. Se ele quiser participar, também explicar aqui, ele pode participar. Mas eu já apurei a verdade, eu já conversei, eu já estou com tudo aqui para vocês. O Juan ficou lá e ele não ficou desassistido. O Juan tinha 24 horas à disposição dele por telefone, era só ligar, só chamar. 24 horas tomando conta dele, procurando o médico do Emelec. Essa informação é totalmente exclusiva. O médico do Emelec estava assistindo o Juan 24 horas enquanto ele estava no Equador. O Flamengo deixou o médico do Emelec, o Flamengo pagou o médico do Emelec para cuidar do Juan enquanto ele estava no Equador. O Juan não estava desassistido em momento algum. O Flamengo, para mandar o avião para lá para buscar o Juan, gastou $51 mil a mais. $51 mil a mais. 51 vezes 5,50. R$280 mil. Só para a gente trazer o Juan de volta, tá? Lembrando que ele é um cara importante e que teria que voltar, e é muito importante para a gente resolver isso. Mas era apenas uma pessoa e o Flamengo foi resolver essa situação sem pensar em outra possibilidade. O Flamengo pensou nesse avião com permissão sanitária para trazer o Juan. Continua a história. Vocês acham que o Juan, além do médico do Emelec, ele estava lá sozinho no hotel? Chuta aí vocês dois. Ele estava sozinho no hotel? Como todo mundo falou? Ele não estava sozinho. Ele só ficou sozinho no período da noite que o Flamengo embarcou para o Brasil até amanhã do dia seguinte, 7h30 da manhã. Porque o Flamengo, no primeiro momento que soube que o Juan teria que ficar lá, primeiro momento que o Flamengo soube que o Juan teria que ficar no Equador, o Flamengo colocou o Evandro da Offside, a empresa que faz a logística do Flamengo. O Evandro da Offside embarcou no Brasil. Antes do voo, daquele voo que cabiam 8, o Evandro já foi para o Equador. Às 7h30 da manhã, o Rodrigo da Offside, que voltou para o Brasil, porque ele testou, no caso ele não tinha testado ainda, mas ele estava resolvendo toda essa situação. E ele faz a parte da logística, ele teve que voltar no voo com os jogadores e ele não tinha testado positivo. O Rodrigo da Offside, ele não tinha testado positivo. Ele seria um cara para ficar com o Juan. Só que ele tinha que voltar com o pessoal justamente para ele agitar essa questão do voo. Ele faz toda essa logística. Ele veio para o Brasil, mas ele mandou o Evandro, porque o Evandro já teve Covid e é IgG positivo. Então ele podia vir e ajudar o Juan, né, sem ter o perigo de pegar novamente. Então, a Offside pega, junto com o Flamengo, e manda o Evandro para cá às 7h30 da manhã. O Evandro estava com o Juan, cuidando do Juan, lá em Guayaquil. O Juan ficou sem alguém com ele? Lógico. Pessoalmente, no hotel, ficou um período pequeno da noite, o tempo que ele estava dormindo. Mas ele tinha o médico do Emelec à disposição para cuidar dele. Gente, se o cara ficar no hotel 5 estrelas, com assistência médica, com o avião sendo feito para ele, com uma pessoa chegando às 7h30 da manhã para assisti-lo,
Isso aí é desassistir alguém? Eu vou deixar vocês comentarem. Se isso é desassistir alguém, me desculpa, mas eu não sei mais o que é dar assistência para alguma pessoa. Eu queria que metade da população tivesse essa assistência que o Juan teve, essa falta de assistência do Juan, né? Não tem sentido dizer que o Juan não foi assistido. Se não tinha lugar no avião... Cara, eu também acho que fizeram uma tempestade no copo d'água. Carnaval. Fizeram um carnaval por causa disso. Irmão, uma aeronave cabe 8 pessoas, velho. A gente tinha 9. Cara, é tão simples pra mim. Eu não consigo entender juro, eu não consigo entender o alarde que essa história criou, velho. Eu não consigo entender, não faz sentido nenhum. Cara, é um avião para 8 pessoas, somos 9. Alguém fica, quem fica? O Juan. Por quê? Porque, porra, você falou muito bem, os outros são jogadores e um é o médico do time, brother. E só isso. E o Juan, com toda a história que ele tem no Flamengo hoje, ele é um assistente, um auxiliar do Flamengo da diretoria. E é o cara que podia ficar, irmão. Pode ficar, ficou no hotel 5 estrelas, com o médico junto. Cara, juro, é uma história que eu não consigo nem entender para ajudar a comentar, velho. Não consigo nem entender isso virar notícia. Felipe, se o Juan tivesse sintomático ou tivesse no grupo de risco, aí se justificava toda essa confusão. Aí você tinha que tirar um jogador para colocar uma pessoa que tivesse mais frágil na questão da saúde. Mas se ele não estava com a saúde mais fragilizada que os demais, por que ele teria... Alguém tinha que ficar. Então, por que sempre ia ser um problema sempre, né? Se ficasse um jogador, o jogador tinha ficado de fora. Se ficasse o médico tinha sido deixado para trás. Alguém ia ter que ser deixado para trás, entre aspas, porque depois foi lá e resgatou e deixou um médico junto. Eu acho que é criar uma polêmica, é vontade de criar polêmica mesmo. Não sei. Eu acho que não tem outra justificativa, não. Eu só queria que metade da população tivesse um médico à disposição quando precisasse. Só isso. Perfeito, Simone, perfeito. E eu sei que é chover no molhado a gente falar do Neto, né? Mas é só porque eu tô falando para vocês, o presidente está incomodado e está muito chateado com isso. Ele está em casa, nos 12 minutos que ele falou comigo, ele não parava de tossir. Ele está tossindo, chateado, irritado com tudo que está acontecendo, tá? Então, eu falo para vocês que isso aí está afetando demais o Flamengo, porque as pessoas estão... Cara, é muita covardia, cara. É muita covardia todo dia. A gente fica cansado. Essas declarações que estão dando aí na TV, o presidente deixou claro que ficou cansado, que está chateado com tudo isso. E sabe o que é pior, Papa? É que, cara, isso vira munição no campo. Porque assim, se fosse só no universo ali fora, etc., a gente começa a parar de assistir, beleza. Só que isso tá virando munição dentro de campo, velho. Os adversários entram contra o Flamengo, como se o Flamengo fosse o grande vilão do futebol. Malvadão, o Mengão malvadão. E vira uma coisa assim, a gente precisa ganhar do Flamengo, a gente tá até dando gás. A gente não, né? Essa imprensa que tá todo dia alimentando uma coisa que não existe. O que existe de fato? Existe um time que se passou 6 anos se ferrando, irmão. Passou 6 anos sendo o time do cheirinho, para se organizar, se estruturar e hoje ter dinheiro, ter elenco, ter tudo certinho, velho. E aí a gente é o vilão por isso, porque a gente tem o melhor CT, o melhor médico, o melhor time, ganhamos tudo ano passado, a gente virou o vilão. Só que aí isso gera até munição para adversário, brother. Nego entra contra o Flamengo. Você vê ontem, o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil ontem pelo Atlético Goianiense. Porra, o goleiro não pegou uma bola aquele Muriel. Contra o Flamengo. Tomou de 3-1, não foi 3-0, mas tomou de 3-1. E contra o Flamengo, o cara fecha o gol, joga pra cacete, velho. Tá vendo, né? Muito pior, jogo eliminatório, velho. E ninguém fala nada. O São Paulo tomou de 4. Cadê os comentaristas e apresentadores, lacradores, para falar do São Paulo que tomou de 4 e tá fora da Libertadores? Cadê? Praticamente fora. E eles ficaram mostrando imagens do Flamengo sem máscara nos bastidores, como se fosse um grande absurdo. Aí tá o tempo inteiro a gente vê. Ontem teve imagem do Santos comemorando todo mundo sem máscara junto. Teve imagem do Grêmio, todo mundo sem máscara junto. Ninguém fala nada. Mas quando ambiente testado, Simone. É um ambiente onde todos ali estão testados, entendeu? Claro, é como se eu estivesse na minha casa de máscara. Exatamente. É isso que eles não entendem. Aí, por exemplo, o Neto falou o seguinte: tem que jogar contra o Palmeiras. Sabe por que tem que jogar? Porque o Goiás jogou, porque o CSA jogou. Aí o Sindicato dos Atletas faz uma carta de repúdio, mas por que não fez para o Santo André, para o Mirassol e para o Guarani?
Não tem que ter ninguém assistindo o jogo no estádio. Vocês estão fazendo um protocolo ridículo por causa de dinheiro. Olha a acusação que o Neto faz. Mais de 139 mil pessoas morreram de Covid e vocês querem botar 30% em estádio. Todos os clubes querem, Neto. Todos os clubes querem. O que não pode é em alguns estados. Em alguns estados a gente tem que realmente não querem voltar, mas os clubes querem. E estão falando que se no meu estado voltar, eu quero. Os clubes querem, não é o Flamengo só, não. Os clubes todos querem. Tá?